nos deu essa relação. A relação, ela pega parzinhos XY, ou seja, ela quer que você relacione esse número com esse de que maneira? Ela quer que você pegue o primeiro número e iguale ao segundo número do parzinho ao quadrado. Então, toda vez que você relacionar um número com outro nessa relação, você vai ter que aplicar essa regra, ou seja, ele quer que você pegue o primeiro número do parzinho, tá vendo? Nesse parzinho é 1. Iguale ao segundo número do parzinho, nesse caso é 3, e eleve ele ao quadrado. Para demonstrar que essa relação é reflexiva, a gente tem que relacionar o termo com ele mesmo. Então, a gente não quer mais relacionar um número com outro. A gente quer agora relacionar um número com ele mesmo. Então, você vai aplicar esse parzinho na relação. O que a relação mandava fazer com esses números? Pegar o primeiro número do parzinho é esse, x, igualar ao segundo número do parzinho, nesse caso é x, e elevar ele ao quadrado. Quando a gente relaciona um número com ele mesmo, ele está cumprindo a relação? Será que em qualquer caso, qualquer número natural, será que fazer x é a mesma coisa que fazer x ao quadrado? Pensa, um número natural, 1 vai funcionar, né? 1 realmente vai ser 1 ao quadrado. Mas e o 2? Será que o número 2 vai ser 2 ao quadrado? Cara, isso não é verdade, né? Então, não é para qualquer número natural. Portanto, a relação de um número com ele mesmo nessa relação não funciona. Né? Ó, tá vendo? Isso aqui é falso para todos os números naturais, né? Logo, R não é reflexiva, ok? Isso foi demonstrar. Vamos mostrar. A gente vai usar um parzinho com números. Então, sei lá, vamos demonstrar. Vamos mostrar aqui 4, 4. Nessa relação, ele manda pegar o primeiro número do parzinho igualar ao segundo número do parzinho elevado ao quadrado. Será que isso é verdade? 4 igual a 16. Falso. Então, a gente comprova aqui, né? Mostra que R não é reflexivo, tá? Na simétrica, a gente quer demonstrar que essa relação se a gente fizer o contrário dela, vai ser verdade. A relação manda pegar um parzinho XY, o que ela manda fazer com esses números? Pegar o primeiro, igualar ao segundo e elevá-lo ao quadrado. O que nós queremos chegar é que o contrário, ou seja, fazer YX, é verdade, faz parte da relação. Como é que ficaria? A relação manda você pegar o primeiro número, igualar ao segundo número e elevar ao quadrado, né? É isso aqui que ele está falando aqui. Então, nós temos essa verdade, que é a relação, e nós temos que chegar nessa. Vamos ver se a gente consegue? A gente está tentando se parecer aquilo. Aqui o y está ao quadrado e aqui ele está sem expoente. Então, nós temos que tirar aquele expoente de lá para ver se a gente consegue se parecer a isso. Como que a gente tira um expoente quadrado? A gente tira a raiz, né? Então, eu vou tirar a raiz quadrada aqui. O que eu faço de um lado de uma igualdade, eu faço no outro. Então, eu fiquei com a raiz quadrada aqui. E aqui a gente tem a propriedade da radicação que a gente corta. Tá, eu cheguei no y sem expoente, mas e do outro lado? Eu preciso de x ao quadrado. E eu cheguei em raiz de x. E se eu tentar botar um quadrado aqui, eu vou voltar com o meu y do outro lado ao quadrado. Então, não vai dar certo. Então, eu cheguei num caminho não tem o que fazer, entendeu? Então, eu cheguei que y é igual a raiz de x, né? Isso aqui. E eu precisava chegar em y igual a x ao quadrado. Eu não consegui chegar no que eu queria, que era esse cara. Então, R não é simétrica. Ou seja, relacionar o contrário da relação não funciona nessa relação. Não dá certo. Vamos fazer agora uma amostra disso, né? Com números. Quando a gente vai mostrar a simétrica, ou a gente compara os resultados ou a gente tenta chegar. Então, vamos lá, eu vou pegar sei lá, 1 e 2, bem facilzinho. A relação manda você pegar o primeiro número, lembra? Igualar ao segundo número e elevá-lo ao quadrado. Ó, ia dar errado, 1 não é igual a 4, então eu vou botar aqui 4 de propósito, tá?
certo? Vou botar de propósito para dar certo. Porque a gente tem que partir que essa aqui é uma verdade. E agora o contrário, faz o contrário na relação, que é trocar de lugar aqui. Manda pegar o primeiro e igualar o segundo ao quadrado. 2 é igual a 16? Olha o que aconteceu aqui. Tá dizendo que o número 2 é igual a 16. A gente partiu de uma verdade que era 4, 2. E o bichinho, quando a gente fez o contrário, deu 2 igual a 16. Isso é falso, né? Então, a gente provou aqui, mostrando, ou seja, comparando, que R não é simétrica. Se eu fizer o contrário, dá errado, dá problema, falsidades, né? Bora, lá na transitiva você tem que ter o parzinho XY, também tem que ter o parzinho YZ como verdades, e você tem que encontrar o parzinho XZ, que é a transitividade entre esses dois, porque esses caras são iguais. Então, a gente monta aqui do lado, né, pra gente saber o que a gente vai ter que encontrar e o que a gente vai usar. Então, a relação manda você pegar o primeiro, lembra? O primeiro número do parzinho igualar ao segundo número e elevar ao quadrado. Então, pro parzinho YZ, como que vai ficar? Repete para você mesmo. A relação manda você pegar o primeiro número do parzinho. Tem que ser igualado ao segundo número do parzinho nesse parzinho Z e elevar ao quadrado. E a gente precisa achar aquele cara lá, ó, XZ. Como que ele ficaria na relação pra gente saber o que a gente tem que procurar, né? Tem que buscar. Ele manda fazer o primeiro número do parzinho, lembra? O primeiro número do parzinho aqui é X. Igualar, ó, ao segundo número do parzinho. Nesse parzinho é Z ao quadrado. Então, a gente tem essas duas como verdade e tenta chegar nessa. Como que a gente faz? Isso, a gente soma as relações. Então, x igual a 1y ao quadrado, vamos somar com y igual a z ao quadrado. Somar equações é somar os lados aqui, ó. Somar os lados iguais, no caso. Bom, acabou aqui. Não, você tem que chegar nisso, ó. Se baseia sempre no que você quer chegar. Então, desse lado tem que ter só x. Então, passa o y pra lá. Você precisa só x desse lado. Ou subtrair y dos dois lados da igualdade. Tá, desse lado só x. E do outro, eu preciso só z ao quadrado. Tu consegue deixar o z ao quadrado? Ah, vamos botar o z ao quadrado pra frente aqui, porque a soma não altera. Y ao quadrado menos y. Eu precisava só disso aqui, mas tem os caras aqui do lado que não vai sumir, entendeu? Mesmo que eu botar o y em evidência, ele ainda vai continuar aí. Eu precisava de exatamente x igual a z ao quadrado, que é essa relação. Que é essa relação que deveria vir daqui. Mas não veio, entendeu? Não deu certo. O que significa isso pra mim, que eu não cheguei no que eu queria? Que R não é transitiva, certo? É por meio de análise, ver se você chegou no que você queria, aí você conclui que não é. Vamos mostrar? Na transitiva, a gente segue esse caminho, ó. Então, eu vou pegar um parzinho que funcione para relação, ou seja, o x do parzinho tem que ser igual ao y ao quadrado. Então, vou botar 2. O x do parzinho tem que ser o y ao quadrado. Então, 4 vai ser 2 ao quadrado, né? Ó, aplica na relação. O x do parzinho tem que ser o y ao quadrado. Eu tô saindo de uma verdade. Esse parzinho é uma verdade. Daí, eu tenho outro parzinho que tem que começar com o mesmo y, lembra? Então, ele tem que começar com 2 para dar certo a transitividade, né? E o outro número tem que ser qualquer número, mas agora ele tem que fechar. Então, não tem nenhum número que, se eu botar ao quadrado, vai dar esse, né? Então, a gente vai ter que trocar aqui, ó. Vai ter que ser outro número. Vamos botar 16. Aqui, 4. Ó. Então, 16 vai ter que ser igual a 4 ao quadrado. E daí, aqui, agora vai dar certo. Daí, ó, os y tem que ser igual. E esse número tem que ser o número, que é o quadrado, deu x. É a regra, tá? Por isso que eu tô falando isso. Daí tu tem que se adequar à regra. Então, esse cara vai ser 2, né?
esse número, o primeiro número do parzinho, tem que ser igual ao segundo número ao quadrado. Tá vendo que fecha? Porque eu fiz os testes. E daí, a partir dessas duas regrinhas, eu tenho que achar os extremos, ou seja, o parzinho formado por 16, 2. E o que fica na regrinha? Diz que o primeiro número tem que ser igual a 2 vezes o segundo ao quadrado. Então, a gente vai partir daquelas duas, né? Nós vamos somar, né? Na transitiva, a gente sempre soma as relações e tenta chegar na outra. Então, vamos lá. Soma lados iguais, soma os lados iguais. Ó, eu preciso chegar em 16 do lado esquerdo. 16 já tenho do lado esquerdo, então eu vou deixar ele sozinho e passo o 4 pra lá. E do outro lado eu preciso de 2 ao quadrado, tá vendo? Que seria 4. Ó, ele tá aqui, ó, o 2 ao quadrado. Então ele tá ali, só que tem mais uma coisa do lado, tu tá vendo? Eu preciso só desses dois aqui, ó, tá aqui. Mas ainda tem outros caras aqui. Então eles estão me atrapalhando, ou seja, a gente descobriu que R não é transitiva, porque eu não consigo chegar exatamente no que eu preciso, tá? Por isso que a gente sempre testa pra ver o que a gente precisa, né? Sei que deve estar um pouco confuso, mas é assim. Reflexiva é relacionar um número com ele mesmo, bota na relação. Simétrica é olhar, é ter a relação XY e de alguma maneira sair da relação daqui e chegar na relação YX. Ou você pode ver assim também, ó, X relaciona com Y, é a mesma coisa que esse parzinho, ó. E na transitiva você vai ter o parzinho XY, você pega a relação dele. O parzinho que começa com a mesma coordenada e tenta chegar no parzinho dos extremos. Tá? E como que a gente faz? A gente pega as duas relações aqui, soma e se molda aquela. Tentar parecer, né? Como a gente tentou fazer aqui, ó, só que deu errado.